Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último módulo, o módulo 6, que eu denominei de Dinheiro Amigo. Esse nosso módulo chama-se Dinheiro Amigo justamente porque é isso que eu estou tentando te passar ao longo desse curso, e todas essas aulas que tu já visse até agora, a ideia foi essa: tu entender que o dinheiro é um aliado, ele deve ser teu aliado, ele deve jogar a teu favor. O dinheiro não deve ser algo que tu não goste, que droga, eu tenho que tratar com dinheiro. Não, é exatamente o contrário. Por isso o nome desse módulo chama-se Dinheiro Amigo, porque ele deve ser teu amigo. Normalmente as coisas, as relações que a gente tem, elas funcionam assim mesmo. As pessoas mais próximas, aquelas pessoas que eu tenho uma afinidade, vão ser minhas amigas, eu consigo ter amizade com elas. O dinheiro é a mesma coisa. Se tu não tem afinidade, tu não sentir ele como algo que te pertence, algo que tu deve ter uma relação legal com ele, ele não vai ser teu amigo. Pelo contrário, ele vai ser teu inimigo, vai ser difícil tu lidar com ele. E eu quero começar esse nosso módulo te falando uma história que aconteceu há algum tempo atrás e que foi muito curiosa. Mas ela é emblemática e ela explica muito o que eu entendo do que é um dinheiro amigo. Durante a semana, eu acabei não indo na praia e fui somente no fim de semana. Chegando no fim de semana, a Denise, a minha esposa, disse: Rogério, acabamos comprando, nós estávamos um dia com muito sol e acabamos comprando, eu e a Gisele, a minha filha, acabamos comprando esse chapeuzinho de sol e foi muito legal, gostei e tal. Eu disse: pô, que bacana. Onde é que compraram? Na beira da praia. Puxa vida, na beira da praia, legal. E como é que aconteceu isso e tal? Não, na verdade não foi nem por impulso, foi que na verdade nós estávamos precisando, íamos comprar na loja, mas passou ali uma pessoa, a gente entendeu, sabe aqueles carrinhos que passam na beira da praia? Pois é, passou o carrinho, e aí o senhor que ali nos atendeu muito bem e nos vendeu então esses bonés que são mais para cortar o sol. Achei bacana e tal, me contou a história e pronto. Passou algum tempo e eu disse: tá aí, quanto custou? Ela disse: na verdade, ele me disse o preço, mas eu nem paguei. What? Mas como assim nem pagou? Não, nem paguei. Ele disse que vai vir aqui em casa, mais ou menos eu identifiquei onde é que é a nossa casa aqui, e ele vai vir aqui cobrar. Disse: tá, então tá, pô, que legal, né? Passou um tempo, chega na frente da minha casa um carro, 0 quilômetros. Sai um senhor dali de dentro, muito bem apessoado, muito bem vestido. Isso era mais ou menos umas 6h30, 7 da noite. Sai um senhor muito bem apessoado. Eu digo: pois não, o que o senhor gostaria? Eu vim fazer um acerto com a dona Denise. Um acerto. Aí começou a cair a ficha. Ele era o cara que na beira da praia vendeu para minha esposa os chapéus. Eu fiquei extremamente surpreso com aquela situação. Eu digo: puxa vida, um carro zero, um carro que não era um carro popular, um carro muito bom. E aí puxa vida, fiquei muito surpreso. Imediatamente chamei a Denise, já acertamos, pagamos. Pessoa extremamente educada, foi. Não pude me conter, né? Eu, como educador financeiro, como gestor, passou um tempo, no dia seguinte fui ver ele passando de novo, o Jairo, o nome dele é Jairo. Passando o Jairo, eu digo: ô Jairo, vamos conversar, me explica direitinho. E aí ele me contou toda a história dele. E ele é um exemplo do que é uma pessoa que tem o dinheiro como amigo. O Jairo, na verdade, ali, e veja que tudo que nós conversamos ao longo deste curso, o Jairo de alguma forma reúne essa informação. Ele tem esse conhecimento e faz isso, e essa informação que eu estou te passando. Primeiro, o Jairo tem um conhecimento de crédito muito bom. Sabe por quê? Ele me falou o seguinte: não, Rogério, eu estou nesta praia aqui, porque nesta praia aqui eu sei que dificilmente as pessoas não pagam. Eu tive experiências em outras praias que eu acabei dando crédito e não me pagaram. Aqui
ele já identificou onde é que seria um local adequado para ele conseguir mais vendas, porque dando crédito ele consegue mais vendas. Tanto é que foi o caso da Denise, da minha esposa. E o Jairo tem um bom conceito sobre renda extra. Na verdade, ele mora no Paraná, na cidade de Guarapuava, no Paraná, bem no meio do Paraná, e a praia que eu estou me referindo, a praia que nós frequentamos, é no litoral gaúcho, no litoral do Rio Grande do Sul. Ele vem de lá e ele diz, não, eu venho aqui, na verdade, com a minha família, a gente aproveita a praia e em algumas horas do dia eu faço essa venda, eu faço essa renda extra. O que ele me contou? Que ele tira todo o custo que ele tem, todo o gasto que ele tem ao longo do ano só fazendo aquilo. E isso ele faz 2 meses por ano. O que ele faz? Na verdade, ele é caminhoneiro. E a principal ocupação dele é caminhoneiro. Só que como ele trabalha com sementes, lá na cidade do Paraná, onde ele mora, ele tem essa sazonalidade de baixa, mas ele não deixa de fazer renda. Então veja bem, ele tem um conceito de renda extra perfeito. Ele não, né, ele tem lazer com isso, ele tem conceito de crédito, ele tem controle, porque ele anota tudo o que ele vende, ele sabe absolutamente tudo para quem ele vendeu, já faz um cadastro, se torna amigo das pessoas, ele sabe quanto que ele ganha, ele sabe quanto que ele gastou para estar ali, ou seja, ele tem conceito de fluxos, absolutamente, ele tem cartãozinho de cartão de crédito, ele tem todo o conhecimento necessário para fazer, e é isso que eu estou te passando, o Jairo tem. Ele me surpreendeu demais e é por isso que eu estou te trazendo essa experiência que eu tive e que é uma pessoa que hoje está já numa situação quase que de independência financeira. Assim, com rendas extras, que fomos evoluindo a conversa e ele me disse que já tem grandes reservas e está numa situação muito tranquila. Veja que curioso isso. Como que a gente ia esperar de uma pessoa que está ali passando e muitas vezes a gente, não vou chamar de preconceito, mas a gente acaba fazendo uma ideia completamente diferente. E claro que o trato dele é um trato diferente e uma forma de conduzir já diferenciada dos demais. E que obviamente ele fez uma clientela e disse ele para mim que ele, há 5 anos que ele já vem para aquela praia fazer isso. Pronto. Fez todo o conceito de gestão financeira adequado e ainda se diverte. Para o dinheiro ser teu amigo, é muito importante que tu busque todos esses conceitos, essas informações, esse conhecimento que tu viesse buscar aqui nesse curso. Olha de novo, assiste, vai várias vezes. É assim que a gente busca educação, é assim que a gente consegue a educação financeira jogar a nosso favor. E eu quero te comentar mais algumas questões importantes sobre o 3G. Ganhar, gastar e guardar. Mais especificamente na hora de gastar. Duas questões são muito importantes tu teres claro na hora de tu entender os teus gastos, de tu realizar os teus gastos que acontecem e muitas vezes a gente nem se percebe. E esses 2 conceitos que eu quero te falar é sobre perdas e desperdício. Tu sabe qual é a diferença entre perda e desperdício? Ou tu sabe o que é exatamente isso? Deixa eu te falar para que tu evite isso na tua gestão, na forma que tu conduz a tua vida. Perda é quando eu não tenho, não faz parte do meu planejamento e ela acontece de forma involuntária a mim. Aí eu considero uma perda. Deixa eu te dar um exemplo que pode ocorrer e eu já vi ocorrer em várias situações. No caso do assalariado, ele tem a garantia do emprego, tá tudo certo e aí de repente a empresa que ele trabalha quebra. Olha só, uma circunstância que é aleatória a ele e ocorre quebra. Aí os direitos que ele tem, o que ele iria ganhar, receber naquele período, aí de repente não acontece. Isso a gente considera como perda. Já vi isso muito acontecer com representantes, comigo mesmo aconteceu. Teve lá no início, quando eu comecei a trabalhar, tinha algo em torno de 16 anos, eu fui ser representante comercial. Trabalhei
Na época demorava bastante para se receber, 6 meses. Fiquei aguardando, a comissão até hoje nunca chegou. Foi uma perda, eu perdi. É aleatório ao que eu deveria ter acontecido e acontece. E o desperdício? Desperdício é quando não é aleatório, é uma falta de gestão que pode acontecer contigo, pode acontecer comigo. E o melhor exemplo que me ocorre para evidenciar, para te explicar isso, é, por exemplo, quando a gente vai fazer as compras de alimentos, por exemplo, e aí eu compro demasiadamente, me empolgo porque o preço está barato, compro bastante e, por exemplo, como 3 quilos de limão. Só que o limão já está quase no seu vencimento e até por isso que ele está com preço barato. Comprei ele e aí chega no final da semana, não houve consumo na família suficiente para isso e eu tenho que botar ele no lixo. Isso é desperdício. E é essas duas coisas, perda e desperdício, que tu deves evitar. É muito comum acontecer se a gente não se preocupa com isso. Perda de N formas, eu só te trouxe alguns exemplos, e desperdício da mesma forma. Muito do teu gasto está aí e aquilo que tu poderia guardar, economizar, ele acaba indo por aí, desta forma, ou com perda ou com desperdício. Eu quero te comentar também sobre o gasto irreversível. Isso é outra forma que eu tenho que muitas vezes é ou perda ou desperdício. Recentemente eu tive um conhecido que estava muito animado com uma nova moradia que ele tinha ido, e ele mora de aluguel, muito legal. E quando ele foi para essa moradia, ele fez um contrato de 1 ano só. Veja bem que não é o normal, o usual, né? Normalmente a gente faz para 2, 3 anos o contrato de locação de moradia. E ele fez de 1 ano. Negociou com o proprietário e eles fizeram de 1 ano. Aí o que ele fez? Não, Rogério, mas olha só, aqui é muito legal, eu vou ficar por muito tempo aqui porque é um local ideal para mim. Tinha realmente tudo que ele gostava, era uma boa localização, tinha uma vista assim, show, tudo muito legal. E aí o que aconteceu? Ele começou a investir, ou pelo menos ele achava que era investimento, ele começou a gastar com esse gasto reversível. O que é o gasto reversível? Tudo aquilo que eu não consigo retirar depois que eu coloquei, ele é um gasto reversível. E como é que ele teve esse gasto naquela nova moradia que ele tinha? Ele colocou móveis sobre encomenda, aqueles móveis que são específicos para o local. Ele colocou um gesso, um teto muito legal. Mas como é que ele vai retirar aquilo para levar? Ele colocou certa parte da mobília, ele colocou uma cor toda especial, ele fez todo um gasto nele que ele me dizia, Rogério, estou investindo na minha moradia, e eu dizia para ele, não, isso não é investimento, tu está tendo um gasto, e cuidado com o gasto irreversível. Dito e feito, venceu o contrato de 1 ano, o proprietário pediu de volta o apartamento que ele estava. O que aconteceu? Tudo aquilo que ele tinha colocado ali, aquele valor que ele tinha colocado, ele não conseguiu retirar, ele não conseguiu pegar para levar para o novo apartamento que ele ia se mudar. Isso é muito comum acontecer e eu quero te alertar, evite gastos irreversíveis. Qual é a sugestão que eu tinha dado para esse meu amigo? Não deve ser móveis planejados, esses específicos. A pintura deve ser básica, gesso no teto, nem pensar. A não ser que tu negocie com o proprietário que ele vai te dar um desconto no teu aluguel. Aí realmente não vai ter problema. E é isso que tu deve te preocupar. Vale isso para o carro, vale isso para casa, vale para tudo que tu não conseguir te ressarcir. Quero ainda te falar sobre o custo de oportunidade.
Custo de oportunidade é um custo que muitas vezes, e principalmente os economistas utilizam muito isso, e que a gente não consegue se perceber quando ele acontece. Então deixa eu te explicar o que é um custo de oportunidade. Vamos supor que tu tens a oportunidade de ir trabalhar numa nova empresa. Independente se tu é autônomo, se tu é empregado, assalariado, tu tens a oportunidade de ir trabalhar numa nova empresa. Aonde tu trabalhas hoje, tu tem uma ótima renda de R$8.000 e te convidam em trabalhar numa outra empresa para ganhar R$10.000 no mesmo período, mensal. E aí tu pensa, conversa com teu marido, com a tua esposa, vocês conversam, trocam uma ideia e tu chega à conclusão que tu não quer arriscar. Não, eu estou aqui, sei que aqui eu vou continuar por muito tempo, estou bem aqui onde estou. Mesmo que tu buscou informação, que aquela empresa que te convidou para trabalhar é uma empresa ótima, que não corria risco e tudo, tu quis, pela segurança, pelo conforto, tu quis manter onde tu estava. Olha só, por mês tu vai ter um custo de oportunidade de R$2.000, porque tu vais deixar de ganhar o que tu poderia ganhar mais. Isso é o custo de oportunidade. E eu te dei um exemplo na renda, mas pode ter também no gasto o mesmo custo de oportunidade? Claro que pode ter, de várias formas. Em vez de eu gastar menos, eu vou gastar mais para satisfazer a mesma necessidade. Isso é um custo de oportunidade também. Um outro bom exemplo que acontece, o custo de oportunidade, é, por exemplo, aplicações no banco. Vou pegar um exemplo que tu tenhas feito uma boa economia e tu está com R$50.000 e tu deixou os R$50.000 no banco e pediu para o teu gerente fazer a aplicação e simplesmente esqueceu, está muito ocupado e não olhou mais. E de repente o dinheiro passa, o gerente amigo, o dinheiro passa um mês e aí tu vai olhar só no final do mês e o dinheiro simplesmente não foi aplicado. O que aconteceu? Tu tivesse um custo de oportunidade porque teu dinheiro acabou não rendendo. Isso acontece também se tua opção de investimento é mais conservadora. Então, por exemplo, tu deixa o teu dinheiro na poupança e não põe num fundo que vai te render talvez o dobro daquela poupança. Tem que estar claro para ti que tu está tendo um custo de oportunidade. E falar em guardar, me ocorre também de te comentar sobre investimento. Todo aquele gasto que eu fizer, que ele vai me trazer um retorno, vai me trazer mais dinheiro, é um investimento. Então, esta é a forma que eu tenho claro e separo o gasto normal do meu investimento. O investimento é um gasto que irá me trazer um retorno futuro. Também quero te falar nessa introdução do nosso módulo 6, eu quero te falar no cuidado que tu deves ter em fianças, emprestar o nome, comprar para outra pessoa com teu nome do teu esposo, da tua esposa. Noto que isso tem acontecido com muita frequência, justamente porque pessoas, amigos ou pessoas da família estão com seu crédito restrito e solicitam a pessoas amigas ou familiares que auxiliem nesse sentido. E aí eu quero te dar uma dica, para que o dinheiro seja o teu amigo, para que tu realmente não tenha problema, porque é bem provável que se isso acontecer, tu terás problema, a tua família vai ter problema. O que eu já vi muitas pessoas que eu auxiliei e me explicaram, olha, aqui em casa a gente fez um acordo, eu não posso dar fiança, eu não posso emprestar, eu não compro em nome de ninguém, da mesma forma que o meu marido faz, da mesma forma que a minha esposa faz. Ou seja, eles criam um pacto, um acordo. E justamente, se for feita uma solicitação nesse sentido, a argumentação fica no acordo que existe na família. Não, a gente não pode dar fiança, a gente não pode dar nenhum tipo de empréstimo de nome ou crédito nesse sentido. Veja bem, eu não estou te dizendo para tu não fazeres isso, porque tem momentos que realmente é necessário.
alguém muito próximo, uma necessidade muito urgente, e acaba sendo realmente necessário. E eu estou te dizendo disso, estou te sugerindo isso de uma forma genérica, apenas uma ideia, e que para tu ter muito cuidado com isso. Esse nosso módulo que estamos começando, ele vai ter 3 aulas. Nossa primeira aula agora nós vamos falar sobre patrimônio. O que é o patrimônio bom, o que é o patrimônio ruim. Vamos entender bem detalhadamente como que tu deves seguir nesse caminho de fazer o teu patrimônio. Então, essa nossa primeira aula vai falar sobre isso. A segunda aula, ela vai se destinar não somente para endividados, mas ela tem esse viés, ele tem esse foco, que são 10 passos que eu quero te sugerir como sair do endividamento. Mas ela tem aquela primeira, toda a parte que nós vimos no nosso curso, que é como eu devo me organizar, como eu devo gerenciar as minhas finanças, e aí, de forma direta, como também fazer para sair do endividamento. Então, a nossa segunda aula desse módulo vai tratar especificamente de 10 passos, um método para se livrar das dívidas e ter uma gestão financeira eficaz. Nós vamos concluir com a lista de necessidades e desejos, ou lista de sonhos, como alguns chamam. Ali nós vamos entender como deve ser feito o compartilhamento das metas, dos objetivos, aonde se quer chegar. E tu vai ver que a gente vai conversar sobre isso, que é muito comum acontecer, brigas entre casais, brigas em famílias, porque não estão indo na mesma direção. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E aí eu quero te passar esse conhecimento, como que tu deve fazer a tua lista de necessidades e desejos de forma adequada. Para nós concluirmos a nossa introdução ao módulo 6, eu quero te dar 5 passos, 5 sugestões de como tu deves buscar mais conhecimento de gestão financeira, de educação financeira. Isso é muito importante para o dinheiro ser teu amigo. A primeira coisa que eu quero te sugerir é tu ler jornal, ler revista, periódicos, ver sites que tratem do assunto sobre finanças. Com certeza aí tu vai ter atualização, tu vai ter mais informações sobre o que tu está buscando, informação sobre educação financeira. Depois, tu deves também buscar a informação através de livros. E livros sempre é melhor do que os periódicos, do que as revistas e jornais. Porque as revistas e jornais vão te dar pílulas. No livro não, tem um início, meio, fim, introdução, desenvolvimento e conclusão sobre o tema que tu quer. E aí ele é mais rico de informações com conteúdos mais completos. Então é preferível tu ler um livro, aqui tu simplesmente ficar em sites, jornais e revistas. Melhor ainda do que tu fazeres ler um livro e fazeres a busca através de sites é tu conversar, ter acesso a pessoas que já conseguiram sucesso financeiro. Essas pessoas já conhecem o caminho. Pessoas que têm conhecimento sobre isso vão te ajudar a abreviar o caminho de tu também ou sair do endividamento ou então conseguir a independência financeira que tu deves estar procurando. Te falei então de três formas de tu buscar conhecimento. A quarta forma é fazer cursos. É exatamente isso que tu está fazendo. E tu não deves parar aqui, vá adiante, busque mais informações, mais cursos. Por que o curso é importante? Porque ele te traz, te leva métodos. Isso é muito importante. Se nada disso ainda for o suficiente, aí a minha sugestão é tu buscar um especialista para te auxiliar. Esse é o caminho que muitas pessoas encontram para a solução dos seus problemas. Ok, então vamos às nossas aulas. Te agradeço a atenção e bom proveito com as nossas últimas 3 aulas do nosso curso.